No marco do aniversário de 170 anos da morte do general Dom José de San Martín, hoje, 17 de agosto, junto com o Consulado Argentino em Recife, vamos apresentar algumas das principais regiões vitivinícolas da Argentina, bem como as principais uvas de destaque na produção de vinhos da Argentina. Hoje nós vamos falar sobre as principais regiões e uvas da Argentina, países que têm alcançado resultados extraordinários em relação à qualidade de seus vinhos. Vale ressaltar que a Argentina é um país que tem uma grande extensão. Essa extensão vai da latitude sul de 22 a 55 graus e longitude de 53 a 74 graus, sentido oeste. Isso vai interferir muito na qualidade dos vinhos, na diversidade dos vinhos e dos terroirs. Com uma superfície hoje de 2.791.810 km², a Argentina ocupa o 8º lugar mundial em superfície e é o segundo maior país da América Latina, Brasil. Milhões, pouco mais de 44 milhões de habitantes, tem sua capital como Buenos Aires. A Argentina é um país de diversidade natural, é um país com um habitat natural muito grande, muito bom, para a criação de grandes vinhos. E aqui alguns dos principais aspectos que tornam os vinhos argentinos especiais e, eu não vou dizer melhores, mas distintos das principais regiões vitivinícolas do mundo. Uma extensão e uma diversidade muito grande de terroirs. Então, a gente tem de norte a sul as principais regiões acompanhando a Cordilheira dos Andes e uma diferença muito grande de região para região, o que torna os vinhos diferentes entre elas. A Argentina é um país onde a altitude é um fator diferencial e muito importante. Talvez o único ou dos poucos países onde a altitude desempenha um papel fundamental. Um clima continental e seco, de baixíssima fertilidade, que é o melhor tipo de solo para as videiras, e uma água de pureza máxima que ela vem do gelo dos Andes. E por último, uma nova geração de produtores vitivinícolas, uma nova geração de enólogos, uma geração de enólogos que busca vinhos diferentes, que busca vinhos autênticos. A altitude, ela desempenha um papel fundamental. Costumamos dizer aqui que a Argentina faz uma vinificação em 3 dimensões: altitude, latitude e as montanhas. Isso porque a Argentina é o único país que tem a altitude como um elemento essencial do terroir, gerando uma variedade única de terroirs e microclimas. Microclimas é o clima de cada um desses lugares, porque eles mudam muito de acordo com a posição, de acordo com a proximidade ou com o distanciamento da cordilheira e outros fatores. Então, a gente costuma dizer que isso é um microclima. A cordilheira, ela oferece alturas variáveis de acordo com que você vai movendo de norte a sul. E os vinhedos eles são plantados em vales ou planícies, perto ou longe da montanha. E a altura atua como regulador de temperatura, porque normalmente a cada 150 metros que você sobe linearmente, a média de temperatura tende a baixar 1 grau. Então você tem uma amplitude térmica muito boa, isso muito grande, e isso para a videira é muito bom, porque você tem durante o dia a produção de açúcares, com a insolação, com o calor, e à noite você tem a produção de ácidos, que é o que vai dar acidez à uva, e mais baixo tem uma. Então, isso tudo se reflete na seleção e diversidade muito grande de vinhos argentinos. Como vocês podem ver no gráfico, Salta pode chegar aí a quase 3.000 metros de altitude, La Rioja um pouquinho mais para baixo, San Juan tem uma altitude mais ou menos parecida com a de La Rioja e de Mendoza, e Rio Negro e Neuquén, que são as regiões mais baixas aí,
que a gente encontra Rio Negro aqui na Patagônia e na região atlântica ali, a gente está próximo do nível do mar. Então, com essa diferença de altitudes, a gente tem uma diferença muito grande de terroirs e uma diferença muito grande de estilos e tipos de vinho. O clima é um clima que a gente quase não encontra no resto do mundo por conta dessa altitude também. Tem uma continentalidade muito grande, né? As regiões vitivinícolas tradicionais se localizam em zonas de altura afastadas dos oceanos, e o que distingue a Argentina como uma das poucas viticulturas continentais do mundo. Se a gente parar para pensar, as grandes regiões e mais tradicionais regiões produtoras de vinho têm influência do oceano. A França, a Argentina, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos no Napa Valley, o Chile, a África do Sul, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, todas elas têm uma influência muito grande do oceano. A Argentina não. A Argentina tem o Brasil de um lado, a Argentina tem os Andes do outro, a Argentina tem gelo na parte de baixo, tem deserto na parte de cima. Ela se isolou e tendo pouquíssimo contato, quase nada de contato com o clima que vem, com as influências que vêm do oceano. Isso torna a viticultura uma viticultura continental e seca. Os solos argentinos têm baixíssimo, e isso para a videira é cada vez mais determinante, cada vez mais estudado em videira. Mais pobre, importantes para a videira, melhor. Muita fruta e as frutas não vão ser muito consistentes. São pobres em matéria orgânica. Possibilita a produção de diversos estilos. É muito para qualquer tipo de cultura e não é diferente para as videiras. Na Argentina, a água que os vinhedos recebem nos vales da cordilheira vem do derretimento do gelo dos Andes e, portanto, é completamente pura e livre de contaminações. Existem basicamente 2 métodos de irrigação, um por inundação, que é especialmente utilizado em antigos, e o outro por gotejamento, que você tem um controle maior da quantidade de água, que é uma técnica introduzida nos anos 90. Então, a água é muito pura e isso só beneficia a planta. A Argentina apresenta hoje uma nova geração de enólogos, engenheiros agrônomos. São produtores que buscam produzir vinhos com identidade, produtores que buscam produzir vinhos autênticos. É uma nova geração que quer marcar rumo no futuro da indústria, produzindo vinhos de muita qualidade. Eles dirigem novos projetos de investigação, projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento que contribuem com a evolução da produção do vinho na Argentina. São experimentos em novas regiões, transformando-as em zonas vitivinícolas desde o zero e descobrimento de novas identidades geográficas. Tem surgido muitas regiões novas na Argentina, e isso muito por conta dessa nova geração que vem investigando e vem pesquisando novas regiões para produzir vinho. Vamos falar um pouco agora da história vitivinícola argentina. A história vitivinícola argentina começou em 1551, quando colonos espanhóis introduziram as primeiras espécies de vitis vinífera na Argentina. Vitis viníferas são as favorecer o desenvolvimento próximas à Cordilheira dos Andes. Depois disso, lá em 1853, teve a criação da primeira escola de agricultura da Argentina, que foi a Quinta Normal de Agricultura, um marco para a Argentina. Teve um aumento dos hectares cultivados e um aumento da produção. Teve também o desenvolvimento da indústria nacional, desenvolvimento das ferrovias, e na década de 90 teve uma renovação do setor vitivinícola, onde as exportações de vinhos argentinos para o mundo cresceram demais. A Argentina tinha um consumo interno
muito grande, vem também, somado ao aumento do estrangeiro e busca por mercado. A Argentina hoje é o produtor de vinho do mundo, é o nono mundial, são 881 bodegas que elaboram vinhos, oitavo país em superfície cultivada e o sétimo em consumo mundial. Agora vamos entrar um pouco mais nas regiões vinícolas. Esse é o mapa. Como vocês veem, a Cordilheira dos Andes ela determina das regiões. Então, começando lá em cima pela região norte, onde tem Jujuy, Salta, Catamarca e Tucumã, descendo para a região de Cuyo, que é a principal região, onde tem La Rioja, San Juan e Mendoza. Descendo mais um pouco, a gente tem a região de Rio Negro, a região da Patagônia Argentina, do vinho, que é Neuquén, Rio Negro e La Pampa. Um pouquinho mais ao lado tem o desenvolvimento de uma nova região, que é Buenos Aires. E mais para o sul tem a região de Chubut, que é uma região muito austral, também uma região em desenvolvimento. Vamos falar um pouco na região norte. A região norte hoje é uma região que tem alcançado excelentes resultados em qualidade de vinho. Tem uma superfície cultivada em relação a Mendoza ainda pequena, são quase 6 mil hectares, que dá quase 10% do país. Uma altitude de vinhedos grande, que varia de 750 a quase 3 mil metros de altitude. Essa é a principal característica da região alta, da região ali, da região norte, onde a gente tem Salta, Jujuy, Tucumã e Catamarca. Essa é a região atravessada. Que é o de centro da vitivinicultura da região norte, mas Tucumã, Jujuy e Catamarca têm produzido bons regiões que ainda não tem. Salta tem. Região de Cuyo é a coração da vitivinicultura argentina. A região de Cuyo tem 95% da superfície plantada do país, com 193.333,5 hectares. É uma região que compõe La Rioja, San Juan e Mendoza. A altitude variam de 430 a 2, então a altitude aqui continua tendo um papel importante. E a região vitivinícola mais prolífica da América do Sul, mais importante da Argentina. E eu vou um pouco mais da região do Sul. Mendoza, ela tem slide 19. Várias sub-regiões, como Mendoza Este, Mendoza Norte, Oasis Centro, e ali essas três regiões são mais perto da capital, ali do centro de Mendoza, onde você tem Luján de Cuyo, onde você tem Maipú. E quando a gente vai um pouquinho mais para o sul e se acerca da cordilheira, a gente tem o Vale do Uco, que hoje é a grande pérola, a grande região utilizada de Mendoza, com várias regiões, Pungato, Tunuyán e San Carlos, 3 departamentos, e dentro de cada um desses departamentos a gente tem outras sub-regiões, muitas sub-regiões. E depois um pouquinho mais pro sul você tem San Rafael, que é uma região bem tradicional também, e que aí apresenta uma altitude menor do que Vale do Uco e menor do que em alguns lugares do Oásis Centro, que é ali em Luján de Cuyo. Então, Mendoza é uma região que produz vinhos de muita qualidade e muito diferentes entre si. Então, o mesmo Malbec produzido no Vale do Uco, nos diversos departamentos, produz
mesma forma, eles são completamente diferentes. Então, hoje em dia a gente departamenta as regiões da Argentina e não fala muito mais essa coisa só, e a gente vai dividindo, e a tendência é dividir cada vez mais. A indicação geográfica da Patagônia, a Patagônia IG, como vocês viram no primeiro mapa e conseguem ver aqui na localização, ela é um pouco mais abaixo de Mendoza. Ela não é aquela Patagônia do gelo que a gente está acostumado com os glaciares e tudo mais, exceto ali se a gente for para a região de Chubut, que é uma região nova e que está em desenvolvimento, mas a principal região ali da Patagônia, as sub-regiões são Neuquén e Rio Negro. A Patagônia hoje tem 1,8% da superfície cultivada do país, com altitude de vinhedos que vão do nível do mar até 670 metros. Então aqui a gente tem uma altitude bem menor do que a gente estava vendo lá na região norte e na região de Cuyo. E a indicação geográfica Patagônia, IG Patagônia, foi aprovada em 2002 e hoje a gente tem mais duas outras, que são a IG de Neuquén e Rio Negro. Fora essas, tem a região de Chubut, ao sul, está crescendo, mas ainda é pequena e está em desenvolvimento, e a região de La Pampa. A região atlântica é uma região relativamente nova, que está sendo explorada há poucos anos. Tem 0,07% da superfície do país, são apenas 144 hectares, onde as principais variedades são Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malbec e Merlot, com altitude de vinhedos que vão dos 25 aos 500 metros, e compreende aí a região próxima à província de Buenos Aires. E aqui no mapa, para vocês terem uma ideia de onde se localiza a região atlântica. Vamos agora entrar nas principais uvas argentinas. Tem aqui algumas que são as principais. Vou mostrar um pouco do panorama geral. As variedades na Argentina hoje têm uma superfície cultivada de 215 mil hectares, com 58% de uvas tintas, 18% de uvas brancas e 24% de uvas rosadas, que são principalmente as uvas criollas. Em termos de variedades tintas, a Malbec sem dúvida nenhuma aparece aí com destaque, não poderia ser diferente. Nós temos aí 38,6% da superfície cultivada só de Malbec. A Bonarda vem em segundo lugar, seguida da Cabernet Sauvignon e da Syrah. Tem outras uvas também plantadas em menor quantidade, e aí nós estamos falando de Tempranillo, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Tannat, Petit Verdot, e tem muitas outras uvas, que aí tem superfícies muito pequenas, mas hoje, sem dúvida nenhuma, a Argentina é um país que está apostando muito na variedade, uma grande variedade de uvas. A Malbec, sem dúvida nenhuma, hoje é a grande bandeira argentina, uma uva de origem francesa, que foi levada para a Argentina em 1853 pelo ampelógrafo francês Michel, pedido do Vernon de Mendoza, outras também, e hoje ela, sem dúvida nenhuma, é a grande uva emblemática do país. É uma uva refinada, vigorosa, equilibrada, que dá origem a uma diversidade de estilos muito grande e que reflete o seu grande potencial. Uma cor escura, intensa, violácea e muita explosão de frutas. Desde 2011, ela é o mais cultivado do país, líder em volume, líder em qualidade, exportações a nível local e mundial. Entre os seus sabores e aromas, eles remetem a cerejas, morangos, ameixa, passa, pimenta, em alguns casos toques de frutas cozidas, como geleia, com taninos doces, sedosos, fáceis de beber. A harmonização da Malbec, ela tem uma infinidade de harmonizações, de possibilidades. Obviamente que tendo uma carne, todos os típicos da culinária
Argentina, desde as carnes, como eu comentei, até as humitas, que é um alimento à base de milho, ou mesmo até pratos internacionais, como massas e pizzas. É uma vida muito fácil para harmonizar com uma infinidade de pratos. Em termos de distribuição, ela vai aparecer principalmente em Mendoza, com 85% da superfície cultivada, depois San Juan, Salta, La Rioja e Neuquén. Ela tem 38,6% das variedades tintas, 20,39% da superfície cultivada do país. É sem nenhuma de uva, e a uva chegou para ficar e vai ficar ainda por muito tempo, vai ser sempre o sinônimo de qualidade argentina. A Bonarda é a segunda variedade de tinta mais cultivada no país depois da Malbec, uma das mais tradicionais, sempre foi muito usada para fazer vinhos de corte e cada vez mais tem sido descoberta para serem usadas vinhos de varietal, né? Vinhos com uma uva só. E a grande adaptabilidade dela tem aromas frutados de framboesa, toques de anis, tem a região que ela for plantada, produz um vinho franco, honesto, de bom corpo, cor profunda, e quando ela aparece em vinhos de corte, ela aporta mais a intensidade cromática, ela dá cor para os vinhos e notas de frutas. Em relação à distribuição, ela hoje tem um pouco mais de 18 mil hectares plantados, o que significa quase 16% das variedades tintas e 9,23% do total da superfície cultivada no país. Mendoza, sem dúvida nenhuma, é a região que ela é mais plantada, 83%, seguida aí de San Juan, La Rioja e Catamarca. A Cabernet Sauvignon é conhecida como a rainha das tintas, é a uva mais famosa do mundo, mais conhecida, e é uma das variedades mais investigadas da Argentina. Ela oferece diferentes perfis de acordo com a origem dela, muito próprios da Argentina, com uma particularidade: todos são provenientes de climas continentais, algo muito raro de encontrar em outras partes do mundo. No noroeste ela tem uma cor muito intensa, com aromas de amora, pimenta verde. Em Rio é intensificado de frutas como framboesas maduras, e na Patagônia se potencializam os sabores mais minerais e terrosos. Em relação à plantação de Cabernet Sauvignon, ela tem uma superfície plantada de 14.278,80 hectares. Isso corresponde a 12%, pouco mais de 12% das variedades tintas e pouco mais de 7% do total da superfície cultivada. Mendoza, 70% das plantações de Cabernet Sauvignon, enquanto que San Juan aparece em segundo lugar com 10%, e as outras regiões aí, La Rioja, Catamarca, de 5%, 5% para baixo. Cabernet Franc é uma uva que tem alcançado resultados espetaculares na Argentina, ainda tem pouca plantação, mas cresceu muito de um tempo para cá. É uma variedade relativamente recente na Argentina, ela vem do clima úmido de Bordeaux, mas se adaptou muito bem aos vinhedos de altura de Mendoza, principalmente, e de outras regiões também. Ela foi plantada no país nos anos 90, para entrar como uma uva de corte, e converteu-se em um varietal de extrema qualidade, que tem sido cada vez mais plantado pelos produtores de todas as regiões. Ela tem um perfil de aromas de frutas vermelhas, frutas negras, ervas e especiarias, e uma cor profunda, violácea, muito concentrada, um vinho muito expressivo e ótima acidez. Como vocês veem, ela tem uma área plantada ainda muito pequena, pouco mais de 1.200 hectares, mas esse número vem crescendo bastante, o que dá 1,1% das variedades tintas e 0,63% total da superfície no país. Mas esse número vem crescendo rapidamente de uns anos para cá.
Mendoza hoje concentra 77% das plantações, seguido de San Juan, e aí vem que está muito na moda, uma uva excelente destaque, tanto internamente quanto nas críticas mundiais. Vamos falar das variedades brancas. A Argentina tem feito vinhos brancos maravilhosos, cada vez melhores. E a gente tem aqui a divisão das uvas. A gente tem superfície plantada de 35.400 hectares de uvas brancas, o que significa 30% de total da área cultivada. A gente tem o Torrontés Riojano como principal uva, seguido da Sauvignon Blanc, da Chenin Blanc, do Torrontés Sanjuanino. São 3 tipos de Torrontés que tem em Argentina. Depois Viognier, Semillon, que é uma uva de bastante destaque também, apesar da pouca plantação. Torrontés Mendocino. A Torrontés é a variedade branca mais plantada na Argentina. Lógico. Ela se encontra unicamente na Argentina, ela é uma uva local e é a uva criolla mais famosa que tem. São 3 variedades, Menino, que é usado mais em fresco, e o Torrontés Riojano, que é o varietal mais cultivado e o que expressa as melhores qualidades para elaboração de vinhos finos, com muita fruta, a maioria deles secos, tem alguns doces também. E o grande destaque da Torrontés vem do Vale de Cafayate, em Salta. São vinhos amarelo claro, às vezes desenvolvem tons dourados e verdes, com flores, como rosa, jasmim, gerânio, de vez em quando o aparecimento de especiarias e um sabor que revela uma ótima acidez. É uma uva ideal para acompanhar comidas bem condimentadas, como pratos tailandeses, hindus, chineses, vietnamitas, claramente também os pratos da cozinha regional do noroeste argentino. Então é uma uva que dá vinhos muito harmônicos, muito bacanas para você harmonizar com pratos. E então, aqui a gente tem uma discrepância menor. Em 7%, 4% de uvas brancas e 5% do total cultivado no país. Em Mendoza, você em La Rioja, 20%. Então, são 3 regiões com destaque na Torrontés. Em 9,7%. A Chardonnay é uma uva branca muito nacional, a segunda uva que ela tem muito grande, ela produz uma enorme de vinho, que é os vinhos base para espumar, vinhos encorpados, fermentados em barrica, passa também pelos vinhos que não passam por barrica, é uma uva muito desejada e que tem resultados excepcionais na Argentina. Aromas vão de frutas, abacaxi, até os mais que passam por adquirir um perfil aromático de baunilha, de caramelo. Então, é uma uva que tem alcançado resultados fantásticos na Argentina. A Chardonnay, 2%. San Juan, em La são 27 variedades brancas e 3% de superfície. A Sauvignon Blanc, que é uma uva antiga, mas pouco desenvolvida na Argentina e que está tendo seu cultivo bem aumentado nos últimos tempos. Ela é uma uva bem aromática, com aromas bem intensos, selvagens, que lembram vegetais, clorofila e frutas cítricas,
e em alguns casos ela pode desenvolver aromas de frutas brancas, uma uva que tem muita acidez e que tem encontrado terroirs muito bons para o seu cultivo. E aqui a gente tem Mendoza como 76% da área cultivada, e San Juan com 11,4% e Neuquén com 4,13%. Ela tem 1% do total de superfície cultivada na Argentina e pouco mais de 5% em relação às uvas brancas. Por último, a Semillon, que é uma uva que tem alcançado resultados muito bons, é uma uva muito tradicional, foi plantada na Argentina desde o século XIX, e ela tem se desenvolvido muito bem em climas frescos e moderados, como o Vale do Uco e o Alto Vale do Rio Negro. Em Cuyo ela tem toques aromáticos de frutas brancas e mel. Na Patagônia são traços mais de terra. É uma uva com sabor muito intenso, grande personalidade, alcança um equilíbrio muito bom entre acidez, açúcar e corpo. É uma uva que tem tido cada vez mais resultado na Argentina, com vinhos de muita expressão. Em relação à área plantada, em Mendoza ela alcança aí 85%, e nas outras regiões como Rio Negro e San Juan 5% mais ou menos. Ela tem 0,3% do total de superfície cultivada no país. Esse foi um panorama geral da vitivinicultura argentina, de algumas regiões, das principais uvas, para mostrar o quanto a Argentina tem se destacado e o quanto vale conhecer cada vez mais os vinhos argentinos das diferentes regiões. Obrigado.